Boa tarde, turminha. Voltando com a nossa aula de ciências, hoje na página 285. Então, aí tem uma experiência, mas infelizmente essa experiência a Pro não vai conseguir fazer, porque eu não tenho flores brancas aqui em casa e não tenho esse corante, mas a Pro vai passar um link para vocês assistirem e ver como que é essa experiência, ok? Então, agora na página 286. Quando vocês forem fazer a leitura desse texto, assistindo a videoaula da Pro, eu peço que vocês grifem algumas partes importantes aí, tá bom? Então, o ciclo da água na natureza. Você observou no terrário fechado que a água do solo e das plantas evapora, formando gotinhas de água nas paredes do vidro e no plástico. Então, é aquilo que a Pro mostrou para vocês ontem, no final da tarde, que a parte de cima do terrário já estava cheio de gotículas de água, né? Essas gotinhas podem cair de volta na superfície como se fosse chuva. Com o calor, essa água que caiu evapora novamente e tudo recomeça. Você sabe como é que isso ocorre na natureza? Então, agora é o momento do grifa-texto, de grifar as partes importantes. Vocês irão grifar desde o A, que é esse parágrafo que a Pro vai ler, até ciclo da água, tá bom? A água da terra está sempre em transformação, mudando constantemente de estado físico. Essas transformações contínuas são chamadas de ciclo da água. Então, aí, veja a ilustração abaixo para entender como esse ciclo acontece. Então, olha só. Número 1, tem aí o sol, né? Tem aí as plantinhas, árvores, né, que aquece esse ambiente. Na número 2, ocorre a evaporação, a transpiração das plantas, né, que chega até as nuvens e faz a condensação. E depois, na número 4, acontece a precipitação, que é as gotículas, voltando para a terra. Olha aí, ó, por isso que fala que a terra vive em constante transformação. Então, condensação é a passagem de uma substância do estado gasoso para o estado líquido. Evaporação é a passagem de uma substância do estado líquido para o estado gasoso. Precipitação é qualquer forma de queda de água a partir da atmosfera, incluindo chuva, neve ou granizo. Transpiração é a perda de água pelas plantas na forma de vapor. Então, agora voltando, grifando as partes. Importante, vocês irão grifar desde o O até número 4 aí. O calor do sol, que é o número 1, evapora e a água dos rios, mares, lagos e promove a transpiração das plantas. Esse vapor de água sobe, que é o número 2, para a atmosfera. O vapor se resfria quando entra em contato com o ar mais frio da atmosfera. Número 3. Originando muitas gotinhas de água. Essas minúsculas gotas formam as nuvens. E quando muitas gotinhas se unem, elas caem na forma de chuva, que é a número 4. Quando o sol volta a brilhar, tudo recomeça. Então, volta tudo de novo. O ciclo da água é como um movimento de vai e vem. Nele, a água evapora, se condensa, formando nuvens, e depois se precipita na forma de chuva, voltando para onde começou. Então, olha só. Grifem esses dois parágrafos, que é super importante. Na próxima página, 287. Em dupla, elabore um texto explicando como acontece o ciclo da água na natureza. Então, olha só. Não vai ser possível fazer em dupla, né? Porque estamos cada um na sua casa. Mas cada um vai fazer individualmente. Vocês vão elaborar um textinho explicando como que acontece o ciclo da água na natureza, tá bom? Vocês vão retirar as informações daqui, dessa página, e me fazer um textinho breve falando como que acontece o ciclo da natureza. E depois enviar para a Pro na plataforma e fazer na apostila também. Agora tem aí a página 287. Saiba mais sobre os raios, este incrível fenômeno da natureza. Ok? Então, esse textinho, eu peço que vocês façam a leitura na apostila de vocês também.
Quem não fica apavorado com raios e trovões durante uma tempestade? E é para ter medo mesmo. Raios são descargas elétricas que podem dar choques fortíssimos. Eles se formam quando partículas de gelo e água que estão dentro das nuvens se chocam e trocam carga elétrica. Os raios, então, podem passar para outra nuvem ou atingir o solo. Grifem também essas duas linhas, tá bom? Desde eles até solo. É o segundo parágrafo. Um raio sempre procura o caminho mais curto em direção ao solo, por isso costuma atingir objetos altos, como árvores ou casas. Algumas construções têm para-raios instalados nas partes mais elevadas. Eles atraem os raios e facilitam o caminho deles até o solo, levando a eletricidade por um cabo que liga o para-raios ao chão, evitando que casas, prédios, fábricas e outras construções sejam atingidas pela descarga elétrica. O que fazer para evitar acidentes com raios em uma tempestade? Não fique em locais abertos, como campos de futebol, estacionamentos ou parques. Não se esconda embaixo de árvores porque elas funcionam como para-raios. Procure abrigo em locais fechados. Se isso não for possível, o melhor é deitar no chão. Dentro do carro, feche os vidros e não toque nas peças de metal. Permaneça lá até a tempestade passar, ok? Então, vocês irão fazer como dever de casa a página 289, 290 e exercício 6 da 291, ok? Então, essas são as atividades de hoje de ciências. Irão fazer a leitura dos textos, me enviar a atividade da página 287, depois fazer a página 289, exercício 4, tá? Página 290, exercício 5 e 291, exercício 6, tá bom? Tenham uma boa aula, uma ótima tarde. Se precisar, me procure. Beijo!